Disseram que meu pai morreu de apoplexia. Minha mãe sucumbiu a uma tísica de laringe. Agora estou aos cuidados da Marquesa de Alegros, uma senhora passiva, de bondade indolente e com respeito devoto aos padres de São Luís. A senhora Marquesa sujeitou-me a entrar na vida eclesiástica e disse que não irá me mandar ao colégio, pois os tempos andam impiedosos, cheios de camaradagens imorais. Hoje de manhã, depois da missa, a senhora Marquesa de repente caiu morta com uma apoplexia. Deixou em seu testamento um legado para mim, dizendo que ao completar 15 anos eu deveria entrar no seminário e me ordenar. Entrei no seminário e começaram a me admitir, mas lamento as melancolias da clausura das quais todos reclamam, falando com saudade das existências livres que tinham deixado. Não compreendo os que desfrutam o seminário com bem-estar, nem os ambiciosos que querem ser seguidores de um bispo. Eu nem sei o que desejo. A imagem da Virgem coroada de estrelas, pousada sobre a esfera, com o olhar errante pela luz imortal, calcando aos pés a serpente, é meu refúgio. Se passaram 2 meses neste odioso seminário. A capela, os chorões do pátio, as comidas monótonas do refeitório, o cheiro dos corredores, tudo me deixa tristemente irritado. Fui nomeado pároco de Feirão, uma paróquia pobre de pastores quase desabitada. Passei o tempo muito ocioso, ruminando meu tédio à lareira. Mas logo parti para a casa da senhora Condessa de Ribamar. Ela me convidou para um café e contei a ela sobre minha nomeação para Feirão e a pobreza da paróquia. Ela me escutou com atenção e disse que seu marido, o conde de Ribamar, irá fazer algo a meu respeito. Disse também que seu marido é amigo do ministro. Voltei à casa da senhora Condessa de Ribamar, como havíamos combinado, para conversar com o conde. Lá consegui, com a intervenção do marido da Condessa junto ao ministro, uma solicitação ao bispo para que me transferisse para Leiria, sede do bispado, apesar da minha pouca idade. Ao outro dia, fui visitar o chantre com o cônego Dias, para entregar a carta de recomendação do senhor conde Ribamar. Os senhores eclesiásticos riram com agrado. Houve grande cordialidade e fiquei lisonjeado. Às 8 horas nos recolhemos à casa da Santa Joaneira, a qual parece ser muito próxima do cônego. Lá estava a Santa Joaneira, Dona Maria, Dona Ana, Dona Josefa e Amélia. Amélia, uma bela moça, forte, alta, bem feita, com os olhos vivos e negros e beiços avermelhados. Pelo que sei, está noiva, mas parece facilmente influenciável. Gosto da cor de seus vestidos, do seu andar, do modo de passar os dedos pelos cabelos, do seu rir e seu falar. Ela parece também buscar consolo na fé católica. Estou passando bons dias aqui em Leiria, mas odeio as segundas e quartas-feiras, quando João Eduardo vem passar as noites em família. Na presença de seu noivo, Amélia não tem a mesma familiaridade comigo. Chego a quase detestá-la. E agora? Devo sair imediatamente da casa da Santa Joaneira. Não posso continuar aqui, na mesma familiaridade, depois de me atrever a fazer aquilo com Amélia. Eu a beijei. Como ficará a Santa Joaneira? Acho que não muito indignada, contendo-se apenas talvez pelo respeito eclesiástico, a delicadeza para com o hóspede, a atenção para com o amigo do cônego. Mas poderia contar à mãe, ao escrevente. Que escândalo! Já posso ver o senhor chantre dizendo: são esses desregramentos que desonram o sacerdócio. Não se comportaria de outro modo um sátiro do Monte Olimpo. O que dirá então a senhora de Ribamar? E depois, se eu persistisse em vê-la tendo constantemente aqueles olhos negros, seu sorriso cálido, as curvas daquele corpo, esse sentimento crescendo absurdamente irrita toda hora, sou capaz de fazer alguma asneira. Conversei com meu mestre, falei que estava pensando em mudar de casa. Ele ficou tanto irritado com algo, mas disse que me arranjaria uma caseta barata. Me desculpei com a Amélia também. Disse que foi um atrevimento e que não soube o que fiz. Parece que meu mestre conseguiu arranjar a casita, mas é desagradavelmente triste saber que a casa era do Major Nunes, de um andar, muito velha, com madeira carunchosa, algumas litografias desbotadas, com soalhos todos escarrados, as paredes ciscadas de fósforo e até pobre um poial das janelas, 2 peucas quase negras. Não tenho muita opção. É melhor aceitar e agradecer por vir com mobília. Cônego Dias também me ajustou uma criada. Nunca mais, nunca mais. Adeus às boas manhãs ao pé dela, vendo-a costurar.
Adeus às alegres sobremesas que se prolongavam à luz do candeeiro. Adeus os chás ao pé da braseira. Tudo acabou. Ao me despedir, a Santa Joaneira parecia magoada por me ver partir. Disse que sempre que precisava eu poderia buscar o que quisesse, louças, lençóis. Nesse último jantar, na casa da Santa Joaneira, Amélia estava pálida e logo retirou-se por algum motivo. Acho que estava triste, também não consegui conter minhas lágrimas. O quarto em que estou agora só tem uma cama de ferro pequena com um colchão duro e uma coberta vermelha. O espelho com aço gasto reflete sobre a mesa. Uma bacia e um jarro, um bocadinho de sabonete que estão sobre o poial da janela substituindo o lavatório. Tudo cheira a mofo, tudo culpa de Amélia. As comodidades que perdi, a falta de mobília, toda a despensa, essa solidão que me cerca. Juro que nunca mais volto para a casa da Santa Joaneira. Eu deveria desprezá-la como uma cadela. Ganhar influência da sociedade devota de Leiria, ser muito próximo do Sr. Chantre para afastar o cônego e intrigar com as senhoras da boa roda para que evitem ela, com secura no alto amor, a missa do domingo. Dar a entender que a mãe era uma prostituta, enterrá-la, cobri-la de lama. O que será que ela está fazendo agora? Provavelmente costurando na sala de jantar. O que eu vi nela? O que gosto dela? É impossível obtê-la. Qualquer homem feio e estúpido podia ir à Rua da Misericórdia, pedir-lhe à mãe, vir a Sé, dizer-lhe: Senhor pároco, case-me com esta mulher, e beijá-la sob a proteção da igreja e do Estado. Eu não, sou padre, culpa daquela maldita Marquesa de Alegros. Perdi para sempre os privilégios como sacerdócio da participação dos prazeres humanos e sociais. Hoje vi Amélia na missa acompanhada de sua mãe. A Santa Joaneira me convidou a participar dos jantares em sua casa e Amélia reforçou o convite. Não me contive com a oportunidade de me reaproximar de Amélia. Aceitei o convite. Com todos esses jantares compartilhados, eu e Amélia nos tornamos muito íntimos, mas ela me disse que o João Eduardo está suspeitando de nossa relação. Hoje, ao chegar da casa da Santa Joaneira, fui surpreendido pela presença de meu mestre e de todos os outros padres da diocese. Eles me mostraram uma nota anônima publicada no jornal que acusava comportamentos promíscuos e faltas morais dos religiosos. Entre os casos havia de um jovem padre que estaria se aproveitando da inocência de uma garota de família. Depois dessa publicação, tentei evitar Amélia, mas acho que isso foi um motivo para ela aceitar a proposta de casamento de João Eduardo. Graças ao padre Natário e seus contatos políticos, descobrimos quem estava difamando a igreja: João Eduardo. Agora eu tenho um meio de ter Amélia novamente. Contei a Amélia o que seu noivo havia feito e a convenci de cancelar o casamento usando argumentos morais em meu julgamento. Ela disse que ia escrever uma carta para João Eduardo falando sobre o término de seu relacionamento. Eu estava passando em frente à Sé e levei um soco de João Eduardo. Padre Silvério, que estava próximo, pediu socorro e logo depois prenderam aquele miserável e a notícia da tentativa de assassinato correu solta. Nesse domingo, houve uma missa cantada e Amélia fez questão de me ver cantar. A Santa Joaneira e meu mestre foram para casa mais cedo, pois se queixaram de dor de cabeça. E como começou a chover, me ofereci para acompanhar a Amélia até minha casa, que era mais próxima. Dionísia, irmã de minha criada, me ajudou a cobertar meus encontros proibidos e sugeriu que eu passasse a me encontrar com Amélia na casa do sineiro da igreja. Só preciso convencer o homem a conceder seus espaços em alguns momentos. O sineiro vive com Totó, sua filha paralítica que sofre de histeria. Como ela não sabe ler, quase não se comunica e não sai da cama. Disse que Amélia poderia alfabetizá-la para sua grande vocação, ser freira com minha orientação. Começamos a nos encontrar na casa do sineiro 2 vezes por semana. Amélia procurava passar algumas lições a Totó e depois subíamos para o quarto. Com o tempo, Totó parece ter ficado mais arisca com Amélia. Acho melhor ela deixar de tentar educá-la, usarmos a casa somente para nossos encontros. Meu mestre descobriu de meus encontros com Amélia. Totó deve ter contado a ele. Porém, meu mestre não é santo. Sei muito bem que mantém relações amorosas com a mãe de Amélia.
a Santa Joaneira. Conscientes das nossas fragilidades, chegamos a um acordo de apoio mútuo. Amélia me disse que se sente culpada e diz que preciso manter minha postura religiosa, mas no final ela sempre se integra a mim. Problema! Um grande problema! E agora? A Amélia está grávida. Meu mestre, ele pode ajudar. Ele disse para procurar João Eduardo e fazê-lo casar com Amélia. Assim ele seria declarado pai. Mas Amélia reagiu com repulsa e disse que prefere a morte do que unir-se com o excomungado. Amélia parece estar mais à vontade com a possibilidade de casamento, mas disse que continuará me servindo sempre que puder. Descobrimos que o João Eduardo está no Brasil. Preciso achar outra maneira de manter essa relação em segredo. Cônego Dias me contou que vai levar a dona Josefa para Ricossa, numa fazenda, para se recuperar de uma doença, enquanto ele e Santa Joaneira iriam passar uma temporada na praia. Posso enviar a Amélia para Ricossa junto com a dona Josefa, enquanto Dias acompanha a Santa Joaneira ao litoral. Depois eu dou um fim à criança. Explicamos a gravidez de Amélia como resultado de uma relação com o homem casado que precisaria ser mantida em segredo. Amélia ficou triste, disse que não queria passar meses isolados num sítio, mas aceitou. Seguindo as orientações de meu mestre, passei as primeiras semanas sem visitar Amélia. Tive que passar um período de grande desgosto, rezando missas somente por obrigação. O parto da Amélia está prestes a acontecer. Dionísia me disse que uma ama poderia cuidar do bebê, mas receio que a sobrevivência da criança possa me incriminar. Vou contratar uma terceira de anjos. Ao receber meu filho nos braços, me arrependi do destino que daria à criança. Entreguei a bebê à tecedeira, dizendo para mantê-lo vivo. A Amélia faleceu. Não posso acreditar. A Amélia morreu após o parto. Dionísia disse que o doutor revelou sobre a tecedeira de anjos a Amélia, que começou a ficar em pânico, dizendo que o bebê não poderia ser tirado dela. Sinto muito, Amélia. Irei cuidar de nosso filho Carlos e criá-lo em um lugar distante. Fui ao encontro da tecedeira e recebi a notícia de que a criança falecerá. Em maio de 1871, em Lisboa, as notícias do massacre da Comuna de Paris agitam a sociedade. Defensores do proletariado criticam o governo. Capitalistas lamentam a destruição da Cidade-Luz. No meio do alvoroço, Cônego Dias chama por Amaro, que não via desde sua partida de Leiria. O padre conta que desistiu das ideias extremas de isolamento e arranjou-se na cidade com o apoio do conde de Ribamar. Dias relata a normalidade que segue em Leiria. Ambos se mostram abismados com os acontecimentos da França, onde vários clérigos foram fuzilados durante os combates. O próprio conde de Ribamar surge e participa da conversa, fazendo previsões políticas de restabelecimento dos poderes conservadores e enaltecendo a situação estável e próspera de Portugal, cujo sucesso ele atribui grandemente à atuação de sacerdotes como os que ele tem diante de si. Now the world